Bem-vindos ao Polité. Você já pensou na relação entre a capacidade de estabelecer relações pessoais e o totalitarismo? É impossível falar sobre a história política do século XX ou sobre a história do século XX sem falar nesse monstro chamado totalitarismo. Como um monstro, como essas criaturas que andam na escuridão e que nós não podemos identificar muito bem, o totalitarismo tem muitas descrições e muitas definições. Na realidade, cada autor diferente parece oferecer a sua própria definição de totalitarismo. Quando nós falamos em totalitarismo, é muito fácil dizer que regimes foram totalitários. E os dois grandes exemplos foram a Alemanha de Hitler e a Rússia, a União Soviética de Stalin. Mas nem sempre é fácil definir totalitarismo. Em geral, as definições envolvem um Estado controlado por um único partido e que tem infiltração em todas as esferas da vida social. Esse partido, mais uma vez, é o único partido e é um partido que se legitimiza, que ganha legitimidade com a ideologia e que reivindica a interpretação dessa ideologia. E mais, ele reivindica o futuro através dessa ideologia. Vamos entender primeiro o que é isso, o que é esse totalitarismo, a partir da ideologia. Vamos também questionar como é que as pessoas compram essa ideia, como é que elas chegam a acreditar em crenças absurdas, como as crenças de uma ideologia como o nazismo. E vamos então trazer finalmente na relação entre a biografia do Hitler, escrita por Longery, que é uma biografia recente, e a obra de Hannah Arendt, as condições para implantar o totalitarismo. Vamos por partes, então. Qual é o papel de uma ideologia nesse Estado que eu acabei de definir segundo esses traços que eu falei? O Estado tem um partido único, tem todo o poder. O que é uma ideologia? Nesse caso, ideologia é uma interpretação do passado, ou seja, da história humana, que vai permitir aos ideólogos, aos membros do partido, aos líderes do regime, uma interpretação ou um julgamento sobre o presente e vai permitir a esses sujeitos apontar o futuro. Então vamos utilizar o exemplo do nazismo para explicar isso aí. No nazismo, a história é compreendida como a luta permanente entre raças, que nós sabemos que é um conceito que não possui validade científica. As ideologias são pseudocientíficas, elas não correspondem a uma ciência. O conflito só pode acabar de duas formas: com a vitória dos mais fortes, sejam ele qualquer grupo, ou com a vitória dos mais fracos, que é possível, mas que para um nazista não seria desejável. E a vitória do mais forte significaria o extermínio do mais fraco. Essa ideia foi utilizada por eles para derivar uma lei da história. Para eles a história era baseada nessa lei de triunfo de um povo sobre outro e no extermínio ou escravidão de outros povos, pelos vencedores, obviamente. Então essa ideia foi levada, foi utilizada no momento em que a Alemanha estava vivendo, no pós-guerra, depressão econômica, e ela foi utilizada para a reivindicação pelo partido de tomada de todo o poder para conduzir a Alemanha em direção ao futuro. Mas não era só a Alemanha, obviamente, eles pensavam em um novo futuro para a humanidade, em reordenar as relações humanas segundo essa lei histórica de triunfo do mais forte sobre o mais fraco. E aí nós podemos questionar como é que alguém em sã consciência ou com algum rudimento de moralidade aceitaria essa espécie de ideia. Isso possui relação, como eu falei, com a nossa capacidade humana de estabelecer relações. E aqui entra a obra de Hannah Arendt, que é As Origens do Totalitarismo, tem quase 70 anos a obra, e entra a análise de Hannah Arendt do conceito de totalitarismo. Vejam, Arendt é uma pessoa que viveu isso na pele. Ela nasceu na Alemanha no começo do século XX
e ela tinha origem judaica. Então, ela inicialmente escapou para a França, depois, como muitos refugiados, foi para Portugal, e de Portugal seguiu para os Estados Unidos. E ela escreveu as origens do totalitarismo não apenas com base nessa experiência, mas com base na interpretação da história europeia do início do século XX e assim, especialmente a segunda metade do século XIX, ou seja, desde a Revolução Industrial até o momento de ascensão dos regimes totalitários, essencialmente. E o que é que essa narrativa da Hannah Arendt fala? Bem, ela explica que com esse novo momento da economia, com o desenvolvimento da indústria, as velhas instituições, as velhas estruturas que davam ordem à sociedade europeia, elas se enfraqueceram. A sociedade da aldeia se enfraqueceu, as associações profissionais como guildas, confrarias, etc., se enfraqueceram, as velhas estruturas sociais como um todo se enfraqueceram. O novo mundo seria organizado com base no trabalho e com base na produção. Essencialmente, ela identifica também um elemento de desintegração ou destruição do público e privado. Esses dois domínios, público e privado, teriam sofrido com a intensificação da economia e o mundo privado, que era antigamente o mundo doméstico da produção e consumo, ele vai se confundir com o mundo público, que também vai se tornar um mundo de produção e consumo em função do novo cenário econômico. Todas essas transformações, segundo a autora, levaram ao que ela chamou de desenraizamento ou atomização das pessoas. O que é isso? Bem, é um sentimento de solidão também, esse sentimento de solidão, é um isolamento social, mas não é o simples isolamento social, a solidão social. É algo que leva o indivíduo a compreender que ele não possui lugar num mundo compartilhado com outros indivíduos, numa realidade compartilhada com outros indivíduos. Como ele está isolado como um átomo, ele não tem mais a possibilidade de, junto a outros indivíduos, compreender a si mesmo como parte de um mesmo mundo. E aqui entra outro caractere da interpretação da modernidade por Hannah Arendt. Ela diz que os homens modernos não é só que eles perdem o contato com o real a partir desse desenraizamento, a partir da atomização. Eles também desconfiam de tudo aquilo que eles não criaram. Então, um sujeito atomizado, desenraizado, além de não se compreender, não ver a si mesmo como parte de uma realidade comum, ele não vai ter o apreço ideal, segundo Hannah Arendt, pelo menos, pelas estruturas sociais que existiam até então, que eram estruturas históricas. E nós vemos sim que os séculos XIX e XX foram momentos de ruptura de velhas instituições sociais. O resultado do desenraizamento é um mundo de fantasia individual, porque o ser humano, nesse caso, perde contato com a realidade que era comum, perde contato até mesmo com o cotidiano e, desse modo, ele também perde essa capacidade bem humana de estabelecer relações dentro de certas estruturas. Então, a Hannah Arendt tem uma visão, até esse ponto, crítica da modernidade política e, até certo ponto, crítica da modernidade econômica. E como é que isso tem relação com a biografia do Hitler e a ascensão, os resultados do nazismo, do nacionalsocialismo? Bem, em uma biografia recente, o historiador alemão Longerich revisa tudo aquilo que se sabia sobre a psicologia do Hitler, sobre a vida pessoal, entre aspas, dele, porque ele não tinha realmente uma vida pessoal, uma vida íntima, segundo esse biógrafo. E é incrível como esses traços revisados nessa biografia recente, está aqui nas referências, por sinal a biografia, para quem tiver interesse, como é que esses traços correspondem, é muito curioso como eles correspondem com aquilo que Hannah Arendt identificou como recruta ideal de um movimento totalitário.
Tudo bem que Hannah Arendt, na obra dela, ela não fala do Hitler como um recruta, ela fala do Hitler como membro de uma quadrilha que vai ser a chefia do movimento totalitário. Mas é interessante ainda se notar como batem os traços que o Longerich identifica e os traços que a Hannah Arendt aponta no homem atomizado, desenraizado, sem vida privada. Desde a infância, o Hitler tinha uma espécie de mundo de fantasia em que ele vivia. Era um mundo em que ele era um grande artista e no qual ele iria reconstruir a realidade que ele conhecia. E aí nós temos um primeiro traço que é, essa desconfiança do homem moderno em relação ao que ele não construiu. E essa tendência do homem moderno de achar que ele pode reconstruir tudo que ele não construiu, que pode recriar um mundo novo do nada. E Hitler associa isso a uma espécie de desenraizamento, porque, pelo menos segundo a biografia do Longerich, ele aparece como um sujeito que já na juventude é isolado. Ele parece não fazer parte de um mundo compartilhado com outras pessoas, ou não tem essa experiência do mundo compartilhado com outras pessoas. Ele não entende esse mundo como algo que dá estrutura à existência. Não apenas isso. Além de ter essas fantasias de reconstrução do mundo, que na época se manifestavam não com política, mas com devaneios arquitetônicos, artísticos, ele se via como artista, ele compreendia a si próprio como um artista. Além desse mundo de fantasia, o Hitler parecia ter uma capacidade, isso está na biografia do Longerich, de estabelecer laços emocionais, relações emocionais normais. É como se ele não tivesse as ferramentas emocionais, segundo esse biógrafo, para estabelecer essas relações que nós temos. E isso está claro na convivência dele com um amigo, um August Kubizek, que também escreveu um livro sobre a experiência. E essa experiência de amizade, não sei se era realmente uma amizade pela descrição, era essencialmente de ouvir por horas e horas e horas os monólogos de Hitler sobre como ele reconstruiria uma cidade X ou um prédio, ou como ele se tornaria um artista famoso. Então as ambições do jovem Hitler eram ambições essencialmente artísticas, mas que revelam uma ideia, um sonho de transformar a realidade. Isso já se aproxima muito do pensamento de Hannah Arendt, daquilo que ela descreveu como um recruta para o totalitarismo. E além disso, nós vamos ver pontos da biografia do Hitler que apontam, que mostram o caminho para o que vai acontecer depois. Hitler tinha inicialmente essas ambições artísticas, como eu falei, mas ele acaba rejeitado pela Academia de Artes. Ou seja, ele não ia ter, como gostaria, uma formação artística. E após esse momento, o outro grande ponto foi o da derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Todos sabem que Hitler não era alemão, ele era austríaco, mas ele fez questão de se mobilizar, de lutar do lado da Alemanha na Primeira Guerra, que era, sim, um país aliado à Áustria-Hungria. Pois bem, quando a guerra acabou e a Alemanha foi derrotada, ele, ao contrário de outros soldados, não tinha uma casa, um lar para voltar. Ou seja, não tinha essa estrutura, essa referência. Por não ter uma vida pessoal, por não ter uma vida íntima, segundo todos os testemunhos, ele experimentou a derrota da Alemanha como uma grande tragédia pessoal. Não foi só o país dele que foi derrotado em uma guerra e ele podia voltar para casa e ficar tudo bem. A derrota da Alemanha foi, para ele, a grande tragédia definidora de uma identidade. Então, após esse período, ou seja, ele já havia sido rejeitado pela Academia de Artes, já havia perdido a Primeira Guerra, ele vai eventualmente entrar para a política. E quando ele entra para a política, ele utiliza essa ideia do artista solitário, do gênio solitário, que tem inspiração e que tem essa capacidade de mudar o mundo, de transformar o mundo, para criar a figura do chefe. E esse chefe ele concebe como um líder que traz essa genialidade do artista para o mundo da política.
Então apenas ele, o artista solitário, inspirado, seria capaz de mudar o mundo. Obviamente tem todos os outros traços da ideologia aí, a crença no chefe. Mas não para por aí. Hitler, mesmo após entrar na política, mesmo após chegar na política, ele mostra como ele era um homem ideal do totalitarismo. Ele não tinha uma vida ainda pessoal, segundo a biografia. Todos sabem que ele tinha uma namorada, que era Eva Braun, chegou a se casar com ela. Ela, inclusive, nunca apareceu em nenhum evento público com Hitler, como parceira, namorada do Hitler. E ele, de forma que ou talvez hoje considerado estranho, ele adotou a família Goebbels, inicialmente o casal Goebbels, como uma espécie de família substituta. Então, quando o Joseph Goebbels teve um caso extraconjugal, traiu a Magda Goebbels, quem reconstituiu a relação foi Hitler. Ele se esforçou para reconstituir essa relação, porque afinal de contas, sem isso, ele não teria essa família substituta. Mesma coisa quando Magda Goebbels traiu Joseph Goebbels, lá foi o Hitler reconstituir essa relação e manter essa família substituta que ele tinha. Mesmo em Obersalzberg, que era o refúgio montanhoso do Hitler, ele estava sempre acompanhado de figurões do partido. E por isso mesmo é como se ele não tivesse em nenhum momento o espaço, a solidão saudável nesse caso, que todas as pessoas precisam para desenvolver uma vida doméstica e pessoal. E isso é interessante porque em um regime como o do nazismo, nenhuma pessoa tem realmente um espaço livre da infiltração da política e do poder do Estado. Então temos aí um sujeito que, seguindo a descrição de Hannah Arendt do recruta ideal do totalitarismo, não conhecia bem essa distinção entre público e privado, e investia toda a sua emoção, as suas ambições em espaços públicos, em questões públicas como a derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Além disso, era uma pessoa que acreditava que tudo era possível, que era possível mudar o mundo. Ele não vivia numa realidade compartilhada. E era uma pessoa que desconfiava de tudo aquilo construído antes da chegada ao poder. Tanto que ele viu o nazismo como uma espécie de revolução, a revolução nacional socialista, uma revolução que acabaria tanto com o bolchevismo, que ele associava aos judeus, obviamente de forma errônea, quanto com o capitalismo. Então, o nazismo, segundo o próprio Hitler, era uma reconfiguração total de toda a vida humana, nos campos econômicos, nos campos culturais, nos campos políticos, e da própria realidade humana, com a ideia de refazer o mundo segundo a lei histórica de triunfo do mais forte sobre o mais fraco. Bem, todos nós sabemos como isso acabou. Talvez seja necessário no final do vídeo não fazer um alerta, porque não se trata de achar que vai haver um retorno do totalitarismo, mas de usar essa descrição da Hannah Arendt para entender que uma espécie de desenraizamento e de atomização dos sujeitos ainda parece parte da nossa realidade. Depois de todo esse tempo, ainda parecemos estar sujeitos a essa solidão do desenraizamento e a solidão que leva as pessoas a questionar o que é possível ou não. Elas perdem a capacidade de viver num cotidiano comum, compartilhado. Para quem não entendeu ainda, e entenda porque isso é importante, cultos, dos cultos mais estranhos, excêntricos, e excêntrico é algo que se afasta do centro. Eles só conseguem funcionar porque eles recrutam pessoas que já não têm contato com a realidade, ou que não se sentem parte de uma realidade, de uma sociedade. E até certo ponto, a nossa sociedade não parece ainda ter reconstituído ou constituído formas de permitir, de garantir aos indivíduos essas estruturas do convívio que fazem com que eles se sintam parte de algo maior. E aqui veja, eu não estou dizendo que isso vai causar um retorno, como falei, do totalitarismo.
porque isso seria afirmar uma crença totalitária, a crença de que existem leis históricas, e na história não existem leis. Eu gostaria de encerrar com a afirmação que a história é um espaço de liberdade, onde tudo é possível e as coisas não se orientam segundo constantes universais. Obrigado pela atenção, não se esqueça de se inscrever no canal, ative